Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. Vamos continuar aqui com a nossa saga contra a falsa aparição de Anguera, mostrando para todos que acompanham o canal, você que é adepto ou não dessa falsa aparição, mostrando para todos vocês que não tem aparição nenhuma em Anguera. Há 40 anos, praticamente, que as pessoas acreditam que lá tem um vidente vendo Nossa Senhora e, na verdade, não tem nada. Tem sim uma ação demoníaca lá. E não é uma aparição demoníaca, tá, gente? É uma ação demoníaca que tenta passar, né, aquele teor católico em mensagens, na situação, toda aquela situação do vidente, primeiro rezando o terço, depois se virando, aí diz que está vendo Nossa Senhora, ninguém vê nada, não tem sinal, não tem nada, não muda o clima, não muda nada, e depois todo mundo bate palminha e ninguém nem presta atenção na tal da mensagem que a maioria, né, são quase 6.000 mensagens, a maioria, todas têm uma heresia. Tá? A gente já mostrou várias aqui e nós conhecemos a maioria das mensagens. Hoje eu quero mostrar para vocês a diferença de uma verdadeira aparição reconhecida pela igreja. Tá? É impressionante como lá em Anguera a mentira não tem mais, como eu posso dizer assim, a mentira virou habitual, né? Parece que você mentir pela causa, contar uma mentira pela causa de Anguera, parece que se tornou hábito. Ninguém mais sente culpa de mentir. O vidente já veio a público dizendo que não existe nenhuma aparição reconhecida pela igreja. A igreja não reconhece a aparição. O próprio catecismo diz que sim, que a igreja reconhece a aparição e reconhece também mensagens privadas, mesmo não estando no depósito da fé. E para quem não conhece, a aparição de Fátima é reconhecida pela igreja. E como ela é reconhecida? Foi reconhecida pelo bispo local, que era, na época, né? Era assim que era feito. O bispo local reconhecia, dava o atestado de que realmente aquela aparição era digna de fé. E Fátima, claro que passou por todo o crivo. Os três, né? As três crianças, os pastorinhos ali, foram interrogados, ameaçados, enfim, né, passaram por todo o crivo até a igreja atestar que realmente a aparição e também a revelação, tá, gente? Que não são 6.000 revelações, são 3 segredos e a revelação tanto a aparição quanto as revelações são dignas de fé, tá? O vidente de Anguera ele veio a público dizer que em nenhum lugar do planeta Nossa Senhora se manifestou como se manifesta em Anguera. Claro que não, porque não é Nossa Senhora. Se você pegar todas as aparições reconhecidas pela igreja, todas têm um padrão, todas, né, mantêm o mesmo padrão. Na situação, que é a aparição, a questão do vidente e também as mensagens. Tá? Toda aparição reconhecida tem o mesmo padrão. E realmente, nisso o vidente de Anguera está correto. Nenhuma aparição que a igreja reconheceu é igual a de Anguera, porque ali não tem aparição nenhuma de Nossa Senhora, tá bom? E aqui a gente fala sem medo nenhum. Todos nós somos católicos e temos o direito de dizer que não existe aparição mariana lá, porque a Igreja Católica nos fornece todo o amparato, um arsenal teológico para que o próprio fiel, o leigo, possa discernir se realmente ele tem aparição ou não. Nós temos o catecismo, quem não leu, leia o catecismo 65, 66 e 67. E temos os documentos a respeito de presumíveis aparições e fenômenos sobrenaturais de 1978 e agora de 2024. E Anguera não passa no crivo de nada, tá? Começando ali por contrariar a Bíblia Sagrada em tudo. Anguera conseguiu contrariar em tudo, tudo. Todas as historinhas da Mamãe Me Disse contraria a Bíblia Sagrada. Conseguiu essa façanha, tá? Não tem nenhuma aparição mariana, tá, gente? Em que
há uma revelação que contraria algo dentro do Evangelho. Não existe, não existe. Se o Evangelho diz que Nossa Senhora, né, não foi a primeira que viu Jesus ressuscitado, e sim Maria Madalena, em todas as revelações marianas tem que ter o mesmo teor do Evangelho. Se tiver algo diferente, não é Nossa Senhora. O Evangelho diz que o primeiro milagre de Cristo foi nas bodas de Caná. Então Jesus Cristo não fez nenhum milagre antes. Se Nossa Senhora aparecer dizendo o contrário, não é Nossa Senhora, tá? Infelizmente, Anguera, todo mundo sabe, ele tem um novo evangelho, um novo magistério, tá? Agora presta atenção nisso daqui, gente. Eu já fiz um vídeo falando sobre o que tem que... Uma profecia, tô falando de profecia, não apenas de mensagem. Mensagem pode ser muita coisa, né? A mensagem eu posso falar para você, seja um bom homem, uma boa pessoa, tá? Isso é uma mensagem. Agora, profecia é uma revelação de algo que vai acontecer ou que já até aconteceu e ninguém sabe. E no caso de Anguera, é algo que sempre vai acontecer, uma desgraça, uma tragédia. Ali é a Nossa Senhora das Desgraças, né? Que é ficar profetizando desgraça a todo momento. E como eu falei, qualquer jumento, qualquer jumentado da cabeça profetiza desgraça, qualquer um. Eu profetizo desgraça, qualquer um, porque vai acontecer. Em qualquer lugar do mundo. É só citar algo genérico, a mão de Deus vai ser pesada em determinado lugar, não colocar data nenhuma, tempo para acontecer, sinal, e nada de esperar acontecer uma tragédia e dizer, olha, né, acertei mais uma. Quem não se lembra do Haiti, né? O Haiti agora a Venezuela. Segundo o vidente, Nossa Senhora avisou ele. Nossa Senhora já sabia, né? Segundo o vidente de Anguera, Nossa Senhora já sabia que o Haiti iria ter um terremoto que ia matar muitas pessoas, mas ele não foi avisar ninguém e deixou todo mundo morrer. Essa Nossa Senhora deixou todo mundo morrer no Haiti. A única coisa para a tal da mensagem que segundo ele foi do Haiti só serviu para colocar no livrinho e vender e ganhar dinheiro. Tá? A mesma coisa da Venezuela, diz que já tinha mensagem, Nossa Senhora já sabia que iria acontecer terremotos, mortes. Não foi avisar ninguém. Não foi avisar ninguém, mas já vai colocar no livrinho para vender. Já vai colocar no livrinho para vender, né? E, enfim, todo mundo sabe que segundo o documento de 1978 e o documento da igreja também de 2024, o vidente que obtém lucro em cima da aparição é porque a aparição não é de Nossa Senhora. Tá? Então vamos falar aqui sobre o que tem que ter em uma profecia, tanto bíblica como também uma revelação particular que tem profecia. Tem que ter objeto, né, o objetivo. Tá? Tem que ter o objetivo central. Tem que ter o tempo para se cumprir. Se não tiver tempo, não vem de Deus. Tá? Estou falando o contrário do vidente. Vou mostrar o que o vidente diz aqui para tentar validar essas profecias que nunca acontecem. Né? Tem que ter, então, tem que ter o local, objetivo, tempo e sinal. 4 coisas tem que ter numa profecia. Ah, mas Cristo Macabeu, Jesus Cristo fala, aliás, Deus, e o Evangelho, está no Evangelho, né, que não é dado ao homem saber os tempos, enfim. Ele está falando do juízo final. Tá? E fala de dia e hora, não fala de tempo exato. Sim, o dia e a hora do acontecimento. Mas ele sempre coloca um tempo para as coisas. Quando se fala do juízo final, prestem atenção, tá, gente? Quando se fala do juízo final, o juízo universal, sim, a igreja determina que não se pode colocar tempo no juízo final. Profecia de tragédia ou de algum acontecimento na humanidade tem que ter o tempo, até porque uma profecia de uma tragédia só tem um sentido lógico: salvar as pessoas. Se não for para salvar as pessoas, se for para colocar apenas num livrinho depois do acontecimento, não serve para nada. E é o que acontece em Anguera. Em Anguera, só se sabe que a profecia se cumpriu, né? Que aquela profecia era para aquele local e para aquela situação, depois que morreu todo mundo e ninguém se salvou. Eu vou mostrar para você que a diferença da profecia de Fátima para esse montoado de porcarias que tem lá em Anguera, tá? Um monte de porcaria que, como eu falei, juntar tudo, colocar no lixo, num saco, jogar no lixo, coitado do lixo. Não serve para nada, né? Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo. Se aparecer a opção hypar, clica na opção hypar e deixa um comentário aqui.
tá? Se quiser contribuir com o canal, QR Code com o Pix do canal aqui ou através da chave pixcrismacabelo@gmail.com. Também tem a opção do clube de membros. Vamos ver aqui o que o Pedro Regis falou. Eu já passei esse vídeo. Aqui algumas vezes, tá? Mas preste atenção, vou passar de novo para que vocês possam entender o que eu estou falando, tá? Ó. Ela esbarra exatamente nisso? Não. Nossa Senhora falou em Anguera, lá em 2010. Aí alguém vai dizer assim, por que ela faz a profecia há 14 anos atrás, essa profecia não se cumpriu? Mas ela pode se cumprir daqui a 100 anos ainda? Ora esta. Já disse, para as pessoas ignorantes que não entendem, já provei que não existe profecias com data. Então, segundo ele, nós somos ignorantes e ele é o fodão. O fodão que a profecia dele só se cumpre depois que todo mundo morre. Aí ele fala, aí ó, já sabia. Porque não tem objetivo, não tem tempo, não tem sinal e não tem local. Tá? É sempre algo enigmático. Enigmático. É só isso. Você tem que através da palavrinha cruzada, da charada, descobrir qual a localidade. Através de de uma luz que cai no céu, descobrir o que a mão de Deus vai ser pesada. Né? Tem que tentar descobrir isso daí. O tempo, como ele falou, pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 14 anos. É uma coisa jogada, né, no ar. É uma porcaria, gente. Porcaria. Sério, uma porcaria. Não serve pra nada. Pra nada, né? Mas será que é isso mesmo? Eu já mostrei aqui a questão de Jonas, né? Jonas foi a Nínive, pregou e disse, em 40 dias a cidade será destruída. Colocou tempo e data. Data. 40 dias. Daqui 40 dias a cidade vai ser destruída. E agora? Como que fica? Vamos jogar a Bíblia fora? Não. Está totalmente de acordo, por exemplo, com Fátima, né? E aqui a gente vai mostrar a superioridade de Fátima perante a falsa aparição de Anguera. Vamos lá, gente. Eu vou mostrar aqui o segredo de Fátima, que foi revelado aos pastorinhos ali, ó. Os chamados 3 segredos de Fátima são partes de uma única revelação privada, que segundo os pastorinhos de Lúcia dos Santos, Francisco Marto e Jacinta Marto, foi comunicada pela Virgem Maria em 13 de julho de 1917. Tá? O texto foi escrito posteriormente pela irmã Lúcia, né? Até porque Jacinto e o Francisco eles morreram. Né? A Santa Sé publicou o texto integral no ano 2000. Abaixo está o conteúdo dos 3 segredos em tradução para o português. Então, a primeira parte do segredo, gente, foi apenas uma visão. Nossa Senhora foi lá e mostrou uma visão para os 3 ali. Né? Olha só, Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo, que parecia estar debaixo da terra, mergulhados neste fogo os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam do incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo caindo para todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas nos grandes incêndios, nem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizavam e faziam estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes e negros. Esta vista foi um momento, e graças à nossa boa Mãe do Céu, que antes nos tinha prevenido com a promessa de nos levar para o céu na primeira aparição, senão creio que teríamos morrido de susto e terror. Então essa aqui é a primeira parte do segredo. E aqui nós temos o quê? Uma visão mesmo, tá? A visão que Nossa Senhora concedeu aos 3 ali, a visão do inferno. O que seria o inferno, né? Então aqui não tem muita profecia, não tem profecia nisso aqui, tem revelação mesmo do que seria o inferno, tá? Coisa que não acontece em Anguera, por exemplo. Mas olha, é impressionante como
3 crianças iriam conseguir descrever isso daí. Aí nós conseguimos entender que realmente ele teve algo sobrenatural. Vamos para a segunda parte do segredo, e essa aqui é a principal, tá, gente? Todo mundo fica falando do terceiro segredo de Fátima, terceiro segredo, que na verdade é uma continuação do segundo, né? Essa é o terceiro segredo é a continuação do segundo, e olha, você que fica aí falando que a igreja ainda, a igreja está mentindo, a igreja não mostrou todo o terceiro segredo. Cara, você é uma vergonha de católico também, tá? Você é a realidade. A igreja veio a público e disse, o cardeal Ratzinger, né? A igreja veio a público e disse que o terceiro segredo foi sim publicado, ou você acredita ou você não é católico. Não vem com ideinha não de protestante. A igreja já definiu, o terceiro segredo é esse e acabou. Só que a questão é que o terceiro segredo não importa muito, gente. O importante está no segundo aqui. E presta atenção como que esse segredo, o segundo segredo, é uma profecia que tem tudo que eu falei. Objetivo, sinal, local e data. Como tem que ter qualquer profecia. Então vai lá, o segundo segredo. Vistes o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar. 1917, gente. Vamos lá, então nós estamos em 1917. Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, né? Então nós tínhamos 2 grandes acontecimentos, aliás, 2 tragédias, né? A Primeira Guerra Mundial, muitas pessoas não falam, né, sobre a Primeira Guerra, parece que nem existiu, mas foi terrível, foi terrível. E a Rússia teve que sair da guerra até porque por causa de questões internas, a Rússia está passando pela Revolução. E ali, né, os comunistas já estavam tomando conta ali da Rússia. E a Europa já estava, né, mergulhada naquela visão marxista, essa é a realidade. Vamos lá, gente. Primeiro, uma coisa muito importante. A Rússia, nessa época, estava em frangalhos. A Rússia estava acabando de sair do sistema feudal. Prestem atenção, pouco tempo antes, a Rússia ainda estava no sistema feudal. 99% da população era analfabeta. Pessoas passando fome. E até por isso que teve a revolução, né? Foi do modo errado, foi, claro, mas assim, também a família lá imperial também não era grande coisa não, tá, gente? É lógico que o modo que foi feito ali, mataram todo mundo da família do czar russo, né? Não se faz. Até crianças foram mortas ali da família para não deixar ninguém da linhagem. Aí tem a lenda de Anastácia, que realmente ela ficou viva, fugiu, mas isso é uma lenda. Tá? Então, assim, a Rússia nessa época, quem olhava para a Rússia falava, isso aqui é uma porcaria de uma nação que nunca vai se tornar uma nação grande, né? Nunca vai dominar ninguém. 1917, estamos falando ali, né, da Primeira Guerra Mundial. E aí vem a profecia. A guerra vai acabar, Primeira Guerra Mundial, mas se não deixarem de ofender a Deus, e olha aqui, presta atenção, Pedro Regis, no reinado de Pio XI, então colocou tempo, data praticamente, colocou o tempo exato de quando iria acontecer, começará outra guerra pior. E começou. Qual guerra começou? A Segunda Guerra Mundial. Em 1917, com o fim da Primeira Guerra Mundial, foi profetizado, essa guerra vai acabar, a Primeira Guerra Mundial, já foi profetizado que ia acontecer uma Segunda Guerra e todo mundo vendo aquela Europa toda destruída, todo mundo pensando, como que vai vir mais uma guerra depois dessa, né? Tá tudo já destruído. Um único tiro, né? A guerra que foi causada por um único tiro. Coloca aí, gente, que vocês vão entender por que a Primeira Guerra aconteceu por causa de um único tiro. E aqui é profetizado. Então, ó, presta atenção. Aqui nós temos já o
tempo e temos também o quê? Local, o objeto, né? O objetivo, que é o quê? Uma guerra pior do que a primeira. Então nós já temos, no reinado do Papa Pio XI, começará uma outra guerra. Não é a mão de Deus que vai ser pesada, não é a cruz dos meus pobres filhos, não tem nada assim. Os meus filhos irão chorar a dor amarga de Deus, alguma coisa assim. Não tem nada disso. Aqui tem um objetivo. Tá lá. No reinado do Papa Pio XI começará outra guerra pior. E tem localidade, né? Europa. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, olha o sinal. Coisa que também não tem em Anguera. Não tem nem sinal em Anguera, né? Então, vou deixando tudo grifado aqui, o que não tem nas porcarias das mensagens de Anguera, tá, gente? Então, aqui, ó. Então, nós estamos falando de guerra, objetivo. Ó, tá vendo? Guerra, objetivo. Nós estamos falando do tempo e o sinal. E também tem o local, né? Que a gente já sabe da localidade, mas vai continuar ainda, ó. Sabeis que é o grande sinal que Deus os dá de que vai punir o mundo por seus crimes, por meio da guerra, da fome e das perseguições à igreja e ao Santo Padre, como realmente aconteceu. Tá, gente? Aqui. Para a impedir, virei pedir a consagração do quê? Da Rússia ao meu imaculado coração. Olha aqui. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Tá dando nome aos bois, né? Olha aqui. Presta atenção, gente. As pessoas que escutaram isso aqui na época falaram: essas crianças são malucas. A Rússia tem frangalhos. 99% das pessoas ali analfabetas, tudo passando fome, né? Mas aí as crianças foram lá e conseguiram revelar que a Rússia, né, tinha um probleminha com ela. E qual era o problema? Presta atenção. E a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Se atenderem meus pedidos, a Rússia converter-se-á e terão paz. E todo mundo assim: mas a Rússia? Vocês estão loucos? E diz assim, ó: se não, espalhará os seus erros, ou seja, se não fizesse o que Nossa Senhora estava pedindo, a Rússia iria espalhar os seus erros, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á a Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Então tinha aqui uma condicional, tá? Tinha uma condicional, que era o quê? Né? Consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Isso acabou não acontecendo e a Rússia acabou espalhando o mal pelo mundo, tá bom? A terceira parte do Segredo de Fátima eu não vou falar aqui, tá? Por quê? Porque a terceira parte do Segredo de Fátima tem toda aquela questão de que o pessoal diz que não é esse, outros falam que não é só isso e tal. Então eu vou fazer um outro vídeo só falando sobre esse terceiro segredo, que é a continuação do segundo. É continuação do segundo. Não tem nada... Você que fala, você é uma vergonha de católico, tá? Você que fala que a igreja está mentindo e que ela não divulgou o terceiro segredo, você é uma vergonha de católico. Porém, o que eu queria mostrar para vocês é que o segredo de Fátima, que são três, um é uma visão, o outro, e os outros dois são proféticos, tem tudo que precisa na profecia e que não tem em Anguera. Local, objetivo, sinal e tempo. Agora, Bruno Pedro Regis, o segredo de Fátima vem de Deus ou não vem de Deus? Você diz que não conhece nenhuma profecia que tem data? Aqui tem data, local, objetivo. Nada enigmático, não tem nada enigmático aqui.
Não tem a mão de Deus será pesada sobre um local que, sei lá, onde o símbolo é um urso. Não tem isso daí. Tá falando, dando nome aos bois. Coisa que toda essa porcariada aí dessas 6.000 mensagens não tem. Tá? Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.